Boa noite, está no ar o Há Controvérsias. E na noite de hoje a gente vai falar sobre a polêmica envolvendo a denúncia contra o presidente Michel Temer. Para você entender um pouquinho mais sobre o assunto, a gente vai para aquele nosso vídeo de 1 minuto com as ilustrações de Maicon Zambido. Confere aí. Na última quarta-feira, dia 2 de agosto, foi votada na Câmara dos Deputados o relatório do deputado federal Paulo Abiackel, do PSDB de Minas Gerais. O teor do relatório era a denúncia contra o presidente em exercício, Michel Temer, por corrupção passiva. Temer foi acusado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por receber a quantia de R$500 mil, oriundos de propinas pagas pelo Joesley Batista, um dos donos da JBS. Joesley fez uma delação premiada há alguns meses, na qual denunciava o presidente por vários crimes, como lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, obstrução de justiça e corrupção passiva. A votação pelo arquivamento da denúncia contra Temer teve a maioria de votos favoráveis à permanência do presidente no poder. Foram 263 deputados pelo sim e 227 que votaram pelo não. Para que o Temer fosse investigado e afastado de seu cargo, eram necessários 342 votos pelo não. Temer é o primeiro presidente em exercício no Brasil denunciado por crimes comuns. E graças à imunidade que seu cargo oferece, ele não será investigado. Esta polêmica será o tema de hoje no programa Há Controvérsias. Por que será que um presidente denunciado por corrupção não vai ser investigado? Bom, gente, para falar sobre o tema de hoje, eu estou aqui com 2 convidados. O primeiro convidado é o Fernando de Brito Alves, professor doutor em Direito. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, muito prazer, enfim, estar com vocês. Espero poder conversar algumas coisas sobre esse tema. Obrigada, professor. O nosso outro convidado é o Mauri da Silva, professor doutor em Ciências Sociais. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Sempre convidar, estaremos novamente. Que é ótimo, gente. Muito obrigada. Bom, acho que para a gente começar, a gente tem que começar contextualizando, né? Tudo começou lá com a delação do Joesley, mais para o começo do ano. E isso envolve muitas denúncias. Nós estávamos até conversando aqui nos bastidores, né, professor Fernando? Que essa denúncia agora de quarta-feira, o relatório do deputado Paulo Abiackel, foi referente a uma denúncia só. Você pode explicar melhor para a gente? Na verdade, desde a delação do Joesley, são vários os fatos que vêm sendo objeto de investigação com relação à conduta do presidente Temer. E a denúncia que a Câmara dos Deputados votou na quarta-feira para ver se o Supremo Tribunal Federal processava ou não processava o Temer, era relativa a apenas um fato, que é o fato da corrupção passiva, que ficou famosa naquela história das malas com dinheiro, enfim, de um deputado do Paraná, o Rocha Loures, que foi pego numa pizzaria, saindo de uma pizzaria em São Paulo, enfim, com uma mala com R$500 mil. A Procuradoria da República acusava o Temer, naquela situação, de ter pedido para si, né, o dinheiro para deixar de fazer atos que ele deveria fazer de ofício, enfim. Então, por isso caracterizava a corrupção passiva, e a Procuradoria da República mais ou menos imaginava que poderia chegar a 38 milhões se ele recebesse todas as parcelas, enfim, que aquela mala representava apenas uma parcela. Sim. E, além disso, existem outras possibilidades de denúncia que estão ainda por vir, né? Sim, depois da recusa da Câmara dos Deputados em admitir que o STF processasse o Temer, a Procuradoria-Geral da República já anunciou, quase que na sequência, que iria incluir o Temer em outras denúncias que ela deve formular ao STF, enfim. Então, o Temer está sendo acusado, deve ser acusado nas novas denúncias de lavagem de dinheiro, de participação em grupo criminoso, enfim, em organização criminosa, mais acusações de corrupção passiva, de obstrução da justiça, enfim, são uma série de fatos criminosos aí que estão sendo imputados ao presidente da República. Sim. E para quem não entendeu direito a votação de quarta-feira passada, a verdade foi o seguinte: o sim, que todo mundo achou que era pelo fora Temer, na verdade era pelo arquivamento da denúncia contra o Michel Temer. E uma das grandes justificativas dos deputados era que isso iria ajudar a economia. Agora que eu vou conversar com meu querido professor Mauri, por que se usa essa justificativa de que vai melhorar a economia o cara ser condenado ou não por corrupção, ser investigado ou não? Esse é um argumento que quem está no defensivo, no caso o presidente Temer,
é uma forma de se apegar ao poder, né? A ideia o sim serviria como um elemento de estabilidade econômica e, portanto, a economia que vem cambaleando desde 2014, 2015, entre aspas, ainda não suportaria mais um solavanco, mais um tranco dessa natureza. Então, a ideia é usar o argumento econômico para conseguir se safar da acusação. Eu não tenho dúvida que a admissibilidade ou não, o caso, a implicação do processo seguir contra ele, evidentemente que tem impacto, ou teria um impacto econômico mais forte. Então, eu vejo a equipe que o cerca, do ponto de vista, não da moralidade, né, mas do ponto de vista político das relações no Congresso, eles sabem usar isso muito bem, né, porque ele usou uma rede de amparo que ele tinha para construir esse cenário, né? Então, eu fico imaginando a Dilma, por muito menos, ela, né, pela inabilidade política que ela tinha, ela não conseguiu se safar do impeachment. E veja que, do ponto de vista de gravidade, me parece que as acusações em relação a ele é questão de caráter, né, de moralidade, ou seja, de crime ou não, enquanto ela era uma mera pedalada fiscal, olhando pelo tamanho do déficit que as contas públicas se encontram, né? Então, me parece que o argumento mais importante aqui, eu vou usar o argumento econômico, porque isso é forte, né? As pessoas temem aumentar a instabilidade. E aí, e principalmente para os empresários, né? A grande mídia que faz esse papel, né? Ela faz esse mecanismo de contenção, muito embora veiculem esse tipo de informação, chame atenção, mas por outro lado eles vendem anúncio, né? Então eles precisam de verba de publicidade e basicamente o que mantém são os seus parceiros, né? Quem anunciam. Então há essa cumplicidade, muito embora não é essa a ideia que veicula, né? Sim, você até tocou num ponto importante, que os crimes associados ao presidente Michel Temer são de ordem de caráter, né? Mexendo até com a questão ética do país. Tanto é que, segundo o Ibope, a última pesquisa que saiu, ele tem uma aprovação de 5%. É ridículo, é menos do que a presidenta Dilma Rousseff no ano passado, que tinha 10%. Que também houve uma série de acusações que ela levou por parte da grande mídia. Mas nesse caso, por exemplo, mesmo com toda a população contra e os deputados a favor, qual que é a jogada política? Eles não têm medo das próximas eleições? Eu tenho uma leitura muito simplista em relação a essa questão. O Michel Temer não vai ser candidato a nada mais. Então, ele não precisa se preocupar com as próximas eleições, né? E eu tenho a impressão que muitos deputados, principalmente que é chamado do Centrão, lá, do pessoal do Baixo Clero, eles têm a confiança de que os seus eleitores, né, espalhados pelo Brasil, não acompanham ou não têm a dimensão do que de fato está em jogo. Então, eles se sentem muito confiantes para tal. Porque, na prática, pare para pensar 2013, quando começaram os protestos, né, que eram protestos muito específicos, São Paulo, com uma pauta de reivindicação muito específica, principalmente relacionada a serviços públicos, né, que é absolutamente legítima aquelas pautas. É interessante perceber o seguinte: aquilo era focalizado no São Paulo, Rio. A percepção que eu tenho é, em específico, que a grande mídia, com o passar do tempo, entendeu que havia, sim, um clamor da população, melhoria da qualidade de serviços públicos e assim por diante, até porque o nível de educação, o nível de esclarecimento das pessoas melhorou substancialmente. Essas pessoas estão mais críticas. O que eu percebo é que a grande mídia federalizou as manifestações. Então, de uma hora para outra, isso se torna nacional. Aquilo que era local ou específico, determinados pontos, se transformou em uma discussão, um debate nacional, e isso ganhou manifestações de proporções muito grandes, semelhantes ao que nós vimos nos anos 90 com o governo Collor, né? Mas com o passar do tempo, né, e essa discussão sobre corrupção, se vocês pegarem as grades dos telejornais, mídia impressa, basicamente todo dia você abre o jornal, ou liga o telejornal, está falando de corrupção e essa coisa toda. Eu tenho a impressão que as pessoas foram para a rua, atenderam o chamado, né, se mobilizaram, e nesse momento há uma espécie de desilusão.
né? Tem uma outra coisa também, talvez. Me parece que na agenda do Congresso Nacional tem uma série de reformas que vão modificar o processo eleitoral, porque a reforma política está em pauta também. E você imagina que uma das propostas é aprovar o distritão, tem proposta para aprovar a lista fechada. Então tem uma série de alterações legislativas que estão aí para vir até o próximo processo eleitoral, que podem modificar um pouco a dinâmica das eleições. E aí, eventualmente, o voto do deputado a favor da permanência do Temer, ele pode perder o sentido. Enfim, as pessoas não vão poder fazer o controle social que seria necessário, enfim, na medida em que existem muitas evidências de que ele está envolvido em todos esses crimes e tudo mais. Sim. Então tem a própria pauta do Congresso que pode conduzir a essa impossibilidade depois do eleitorado fazer qualquer coisa ou mostrar sua contrariedade. Inclusive, você falou das reformas, eu volto com elas no próximo bloco, a gente já volta, não sai daí, é rapidinho. Estamos de volta com Há Controvérsias e agora a gente vai para uma enquete que eu fiz com o pessoal nas ruas para saber se eles estão por dentro do que está acontecendo nessa denúncia contra o Michel Temer. Vamos lá? Olá, você acha que o presidente Michel Temer deve ser investigado? Sim, sem dúvida. Não só ele, como aquela corja toda, né? Sim, acho que deve ser investigado sim, até mesmo para elucidar o que está acontecendo de verdade no país. Eu acho que ele não deveria estar envolvido nesses assuntos que traz uma grande decepção ao povo. Claro que sim. Não só ele, todos que estão lá. Todos. Com toda certeza, se todos nós somos iguais perante a lei e se isso é uma garantia constitucional, muito embora o presidente da República tenha os seus privilégios dados pela própria Constituição, é uma vergonha ele ficar no poder. Eu fui contra a Dilma e sou contra o Temer, eu sou contra todo tipo de corrupção que possa existir. Eu acho que ele está se achando muito por cima da carne seca. E as coisas que ele anda aprontando aí com os amiguinhos dele, tá ferrando muito com a vida do povo, né? Não tinha que sobrar um lá. Todo mundo, eu acho que deveria tirar todo mundo de lá e colocar gente nova. Não adianta ele comprar os nossos deputados, como ele está fazendo, e apresentar déficit de quase 140 bilhões de reais para o ano que vem. Se tem dinheiro para comprar deputado, então que pague as contas. Bom, galera, para falar sobre o assunto de hoje, eu estou recebendo dois convidados aqui, o professor Fernando e o professor Mauri. Gente, a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre as reformas, que o professor Fernando pontuou muito bem. E uma coisa importante a gente ressaltar, muito se falou que ele conseguiu esse apoio estrondoso para não ser denunciado, para não ser acatada, né, a denúncia, porque ele aprovou muitas medidas parlamentares. O que isso quer dizer, professor? Na verdade, talvez não sejam as medidas parlamentares, na verdade, é porque os parlamentares, de um modo geral, eles podem apresentar emendas ao orçamento da União. E essas emendas, elas precisam ser autorizadas depois pelo presidente da República para que elas possam ser empenhadas e executadas, né? Então, são emendas, por exemplo, que vão assegurar recursos para a Santa Casa, para postos de saúde, para construir uma ponte, mas muito mais do que isso, não é para atender o povo, é para atender os interesses dos parlamentares, né? Então, quem está mais próximo do governo tem mais acesso a emendas, quem está mais distante do governo tem menos acesso a emendas. E mesmo que tenha aprovado a emenda no orçamento, se o presidente ele não autoriza o empenho, ele não autoriza a execução, esses recursos não vão chegar lá nas pessoas que estão na base eleitoral dos deputados. Então, o que o presidente Temer fez? Nos dias que antecederam aí a votação, ele chama os deputados, que eram os deputados do centro, que formou a base de apoio lá para conter essa denúncia, e liberou os recursos, aqueles recursos que estavam nas emendas parlamentares, mas que estavam contingenciados até então. E aí os parlamentares acabaram votando a favor dele. Quer dizer, o duro disso tudo é que o discurso, até uns dias atrás, era de que era necessário contingenciar os gastos públicos, que o Brasil passava por uma crise, que era necessário, enfim, cortar na própria carne, que era necessário enxugar o Estado, e de repente ele vai e libera uma infinidade de recursos
recursos que talvez sejam no valor equiparável àquilo que o Estado deve arrecadar com o aumento de imposto sobre os combustíveis, por exemplo. Então, assim, por que aumentou o imposto? Será que precisava mesmo ou aumentou o imposto porque era necessário assegurar que houvessem recursos lá para que o parlamento continuasse na mão do presidente da República? Então, assim, tem uma série de questões aí que fazem parte do jogo político, evidentemente, mas que escandalizam. Quando a gente olha de perto, enfim, a gente vê que foi um jogo muito sujo. Sim, até gostaria de, pegando esse gancho da questão do imposto da gasolina, que foi um tema bem recente agora, né? Que acho que ninguém tinha pensado nisso, pô, ele provou um imposto e agora ele tem mais verba. Qual é o impacto que isso vai ter na economia? Tanto a aprovação dessas emendas, né, com essa saída de dinheiro, e também com a elevação desse imposto. O que o brasileiro vai sentir no bolso agora com isso? O ponto fundamental é distribuição de renda, concentração de renda, né? Porque, na verdade, quem vai pagar esse imposto ou vai pagar mais caro no combustível vai ter que retirar dinheiro de outras áreas, né? Então, o governo precisando, com essa fome de arrecadação, os fins, o professor Fernando já bem justificou aí, deixa essa sensação de que eu estou pagando mais, então eu vou usar menos o meu automóvel, eu usando a mesma quantidade eu vou gastar mais, né, para esse tipo de finalidade. Então, imagina assim, se eu estivesse pagando mais imposto porque eu visse a construção ou a construção de novas estradas, novas rodovias, novos hospitais, eu não ficaria tão triste. Afinal de contas, pagar imposto é algo que se faz há muito tempo e não há como se safar disso, né? Então, essa conta, ela é pesada, evidentemente, para os consumidores de combustível. Mas tem um elemento que é mais importante. Não, fazer política é você escolher quem ganha e quem perde, né? O problema da forma como se arrecada imposto no Brasil, que é uma questão extremamente complexa, mas é muito importante, é que o nosso sistema tributário aqui ele é muito perverso. Porque ele impõe um peso maior sobre o consumidor, mas o consumidor de poder aquisitivo mais baixo. Então, evidentemente que o empresário que tem um automóvel, que tem um nível de renda mais elevado, evidentemente que ele vai sentir que está pagando mais pelo combustível. Mas você imagina, por exemplo, olha, eu sou um representante comercial, estou vivendo num contexto de crise, já tenho dificuldade para vender, eu tenho problema de sair para visitar os meus clientes. E aí agora eu vou ter que pagar 30, 40 centavos a mais por litro de combustível. Então, o peso desse tipo de medida ele é desproporcional, né? Então, quem ganha menos é que vai pagar, contribuir essa medida. Então, o governo, quando ele cobra imposto, ele pode contribuir para melhorar ou piorar a situação das pessoas. E no caso do Estado brasileiro, isso não é uma característica específica do atual presidente da República. Isso é histórico, né? O nosso governo ele tem uma coragem excessiva para cobrar impostos da classe média, dos mais pobres, e tem uma dificuldade muito grande de tributar o capital, né? O Brasil e a Estônia é um pouco país, por exemplo, que não tributa o lucro de empresários. Só Brasil e Estônia faz isso. É uma coisa absolutamente inaceitável do ponto de vista moral, né? Então, se eu recebo meu salário, vem descontado imposto de renda, o grande capital não paga impostos, né? Então, esse sistema de peso e medida que leva a esse descontentamento, mas é evidentemente que para uma pequena parcela da população que entende como funciona o meandro no sistema. Inclusive, eu queria fazer um comentário, né? Há alguns dias, quando saiu esse aumento do imposto da gasolina, o Paulo Scaff, presidente da Fiesp, fez uma matéria acabando com o governo, falando mal um monte. Mas aí, logo em seguida, quando saiu também a votação, ele foi a favor, ele estava junto com o arquivamento, né? Então, assim, fica difícil entender. Quando joga do lado deles, eles gostam. Quando não, também não. É complicado entender como o empresariado age aqui no Brasil, né? A política tem dessas. Enfim, acho que é um pouco os fins justificam os meios, é uma distorção um pouco dessa lógica utilitarista, enfim, e vai pensar no resultado mesmo. E como para a lógica da economia, de um modo geral, pelo menos o discurso dominante, é que a manutenção do presidente é melhor, enfim, para assegurar que haja um crescimento, uma retomada, ou alguma coisa, a estabilidade, pelo menos, que eu acho que é o que mais se busca agora, eles fazem de tudo para isso, ainda que pontualmente, de forma talvez ad hoc, eu possa criticar
né, num momento ou no outro, o presidente da República. No geral, não, é melhor deixar assim, não, ele não vale nada, é ladrão, é bandido, é isso, é aquilo, mas vamos deixar lá porque é melhor para a economia, enfim, então tem uma razão utilitária nessa conversa toda. Até voltando para a questão das reformas, né, ele já conseguiu passar a reforma trabalhista, a lei da terceirização, né? Agora ele tenta a política e a previdenciária, certo? Como que vocês acham que vai ser o futuro disso, assim? Começar com o professor Fernando, depois com o professor Mauri. A gente vai se revezando aqui. Sim, bate bola. Hoje ele não tem quórum para aprovação da reforma da Previdência, enfim, isso ficou evidenciado na votação da quarta-feira. Porque, embora ele tenha conseguido o número de deputados bastante para se manter no governo, porque ele seria afastado se a denúncia fosse admitida, enfim. Então, embora ele tenha número suficiente para se manter, ele não tem quórum para aprovar emendas à Constituição, que é um quórum muito superior àquele que votou junto com o Temer na quarta-feira. Então, isso está um pouco incerto, assim, não dá para a gente fazer uma previsão absoluta do que devem ser as reformas. Ele deve tentar retomar a relação com o Congresso, provavelmente deve distribuir mais recursos para os parlamentares, enfim, para tentar assegurar os votos e a fidelidade da base, pelo menos daqueles que estão no centro que têm apoiado ele. Mas hoje eu não apostaria um resultado com relação a essas votações. Eu queria lançar luz sobre uma questão que me parece importante em relação às reformas que estão em andamento, em especial a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. É interessante do ponto de vista da geopolítica, né? O Temer, a primeira viagem que ele fez internacional, salvo o melhor juízo, foi conversar com o primeiro-ministro da Espanha. Né? Interessante que a Espanha foi, na Europa, o país que implementou um conjunto de medidas muito semelhante ao que o presidente Temer está capitaneando no Brasil. E é interessante dizer o seguinte, que a Espanha é o país da Europa com o maior nível de desemprego. E é interessante perceber o seguinte, me parece, isso é algo plantado, né? Essa coisa da chantagem do terrorismo. Olha, se nós não aprovarmos isso aí, o Brasil vai acabar. Olha, se nós não aprovarmos fazermos a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, é um Armagedon. Eu tenho uma visão bem diferente em relação a essa questão. Pegando como gancho o caso da Espanha, que foi o país que fez uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência mais forte, muito semelhante ao que nós estamos propondo aqui, e está colhendo resultados exatamente o contrário, né? Porque a questão aqui não é só de gerar emprego, né? O Brasil e a América Latina, eles ao longo dos anos 80, anos 90, eles caíram no que nós chamamos de armadilha dos países de renda média. Dos anos 50 até os anos 80, a renda do trabalhador brasileiro vinha crescendo de tal modo que nós aspirávamos ser países de renda elevada. Por um conjunto de motivos, a renda estabilizou, parou e não sobe mais. O que nós estamos vendo agora é o contrário. A renda do trabalhador ela vai ser comprimida. Espera-se, com essa reforma trabalhista, reforma da Previdência, a renda do trabalhador cai alguma coisa perto de 30%. Entendi. Né? Então, não é nada alvissareiro para o trabalhador essas reformas. Pelo contrário, isso é importante para o capital. Entendi. Bom, gente, a gente fica aqui com o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco. Não sai daí, não. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo aqui o professor Fernando, doutor em Direito, e o professor Mauri, doutor em Ciências Sociais. Gente, a gente conversou um pouquinho no intervalo comercial e a gente decidiu fazer um paralelo, né, sobre o que foi a denúncia na época com a presidente Dilma e o que está sendo agora com o presidente Michel Temer. Você pode explicar para a gente, professor Fernando, qual que é a diferença de denúncias? Tá, vamos lá. Queria lembrar, tem um filósofo bacana do século XVIII que ele falava que a história ela se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. E é mais ou menos isso que a gente viu aqui nessa história do impeachment. Você tem dois impeachments, se encaminhava para um processo de deposição do presidente da República num intervalo muito curto de tempo, enfim, e as coisas conduzidas
de forma completamente diferente pelo Congresso, né? Primeira vez uma tragédia quase e a segunda vez uma farsa. No caso da Dilma, a acusação era a acusação de que ela teria mexido no orçamento do Estado sem autorização do Congresso Nacional. É isso que é a pedalada fiscal. É uma acusação que, de fato, ela não é grave. Não é grave por quê? Porque todo mundo faz isso, o gestor público faz isso o tempo todo. Porque o orçamento público é igual a lista de compra, né? Eu tenho uma lista de compra e eu vou no mercado. E eu tenho um determinado dinheiro. Daí eu chego na hora de comprar as coisas e eu vejo que eu vou ter que fazer um ajuste na minha lista de compra para poder comprar aquilo que eu quero, né? Ou aquilo que eu deveria comprar com o tanto de dinheiro que eu tenho no bolso. Então, o orçamento é essa previsão abstrata da lista de compra, que às vezes você não vai encontrar, ou você vai comprar um pouco diferente e tal, mas que efetivamente, é óbvio que tem uma vinculação, né? Você precisa comprar o arroz, o feijão, etc., aquilo que é essencial, mas não é tudo que te vincula nessa previsão abstrata. E o orçamento público é isso. E a Dilma mexeu no orçamento sem autorização do Congresso Nacional. É isso tudo que constitui a pedalada. No caso do presidente Michel Temer, a acusação é a acusação de que ele teria cometido crime, né? Nós estamos falando de crimes graves, corrupção passiva, nós estamos falando de participação em organização criminosa, nós estamos falando em lavagem de dinheiro, em obstrução da justiça. São crimes graves, enfim. Nós não estamos falando numa manobra contábil, porque alterar o orçamento é uma manobra contábil, né? É tão menos grave aquilo que aconteceu na primeira situação, que nós tivemos de fato impeachment, que o Congresso Nacional, logo depois, convalidou, enfim, né? Porque o Michel Temer praticou atos que configurariam pedalada, enfim, os governadores de estado fazem isso, os prefeitos fazem isso, enfim, porque essa manipulação do orçamento é necessária para que o governador, para que o gestor, para que o prefeito, para que o presidente possa gerir o país. Agora, nesse segundo caso, que é o caso do presidente Michel Temer, nós estamos falando de crimes comuns, né? Para a gente ter noção da gravidade, é a primeira vez na história da nossa República moderna, enfim, desde a Constituição de 88, que um presidente da República é acusado por crime comum estando no cargo, né? Nem o Collor foi acusado, a gente sabe que sofreu impeachment, nem o Collor foi acusado estando no cargo por crime comum. Ele foi acusado, já não estava mais no cargo, já tinha saído, enfim, daí ele foi processado lá por crimes comuns. Isso é muito grave, é muito sério, enfim. Então, para a gente ter uma dimensão da diferença, é bom a gente pensar aí na natureza das condutas. Até querendo entrar, partindo para o lado social, agora vou perguntar para o professor Mauri, houve-se uma comoção muito grande pelo impeachment da presidente Dilma, né? Houve a mídia envolvida, as elites, a classe média, pessoas empresariadas. Os mais pobres, alguns também. Alguns também da classe mais baixa do nosso país. E que até então não se entendia direito o que eram as pedaladas fiscais. As pessoas acreditavam que ela estava desviando dinheiro, né? A gente sabe que não é isso. Hoje, se diz que muito dessa questão do Temer não ter sido levada para frente, essa denúncia, se diz que a população não apoiou como foi da primeira vez. Como que você vê isso? Por que isso aconteceu dessa vez agora? Então, Bia, as ruas estão se mobilizando ou não se mobilizando em função a dois fenômenos. Eu tenho comigo, ao meu juízo, que a estratégia para a deposição do governo Dilma, ela produziu frutos, né? E era de um nível de organização muito interessante, né? Primeiro, uma questão que eu entendo como extremamente importante para entendermos esse nosso momento é toda uma estratégia de incriminar um único partido, né? Esse jogo de cena do bem contra o mal, né? E o mal representava principalmente a esquerda, o PT, né? Quando nós estamos olhando para a realidade hoje, assim como o PT, os outros partidos também cometeram diversas práticas ilícitas, mas ao mesmo tempo
não sofreram a mesma pressão. Então, você andava pelas ruas, agora não tenho visto mais, mas, por exemplo, eu vi automóveis com o Lula de presidiário. Tá? Então, e aí eu não estou fazendo a defesa dele, mas nós estamos vendo tantos outros criminosos aí, eu não vi nenhum automóvel. Então, tem sim toda uma estratégia por trás para incriminar um determinado partido. E isso gerou, por parte da sociedade, toda aquela reação das pessoas nas ruas, batendo panela, indignação em relação à corrupção, o que é uma coisa extremamente importante. Evidentemente que todo mundo deve ser contra a corrupção, eu não posso imaginar que alguém deva ser favorável, exceto aqueles que se beneficiam do completo do dinheiro público e assim por diante. Mas naquele momento as coisas caminhavam nessa direção, né? Você ter uma justiça seletiva, e essa justiça ela foi sempre mais, eu não sei se eu posso usar essa expressão, mas com um ímpeto muito mais forte para condenar e criminalizar o PT, essa questão de divulgar os áudios. Eu não sou constitucionalista, mas eu tenho visto N que não poderia ter esse tipo de conduta, e eu não vejo essa mesma postura hoje, mesmo nos telejornais, em relação ao Aécio, né? Porque agora só não pode prender o Aécio, por uma série de motivos. Então, eu entendo que naquele momento dessas delações que foram aparecendo, isso foi sendo trabalhado de uma forma, essa coisa de que ao meu juízo, extremamente maniqueísta, do bem contra o mal, um é ruim, o outro é bom, né? Então vamos expurgar o país, vamos livrar dos petralhas, esse pessoal é comunista e não sei o quê, Venezuela, fazendo associações de Cuba. Tem vídeos, por exemplo, falando que se o Lula voltar em 2018 vai fazer um misto do Brasil de Cuba e Venezuela. E nós sabemos que isso aí é simplesmente contra-informação, um mundo de pós-verdade, mas isso colou, deu certo. E eu tenho a impressão que as pessoas agora estão desnorteadas, né? Porque aquele joguinho de bem contra o mal parece que, né, caiu por terra. Pelo menos a percepção que eu tenho das pessoas, eu falo, poxa vida, eu tenho visto, eu que dou aula, os alunos reclamando, mas eu pensava que era assim, agora é assado, e assim por diante. Então, esse momento é um momento de desilusão, né? E aí eu entendo que o presidente Temer, em função de conhecer muito bem o nosso Congresso, ele usa isso a seu favor, né? Porque em função das acusações que pesaram contra ele, e aí pegando, inclusive, uma parte da grande mídia, o bombardeando diuturnamente, mesmo assim ele conseguiu costurar lá um apoio para se safar dessa denúncia. Não sei o que está por vir por frente aí, né? Mas o Procurador-Geral da República disse que tem mais... Tem mais coisa por vir. Mas o fato é esse, né? A população vive um momento, a palavra é de desesperança mesmo, né? Eu queria só pegar um gancho na resposta do Mauri, enfim, eu acho que é bacana pensar isso, né? Por que foi tão diferente o processo? O Mauri falou que a mídia chegou atrasada, né? A mídia não apoiou o processo de recebimento da denúncia como apoiou o processo de impeachment. Nós tivemos a relação do Temer com o Congresso que, sem dúvida nenhuma, é muito melhor do que a relação que a Dilma tinha com o Congresso, por N coisas, enfim. E tem uma terceira coisa, Mauri, que eu acho que é importante a gente pensar, é que nós estamos vivendo, além desse momento de desesperança, enfim, é uma espécie de refluxo das garantias. Nós ampliamos muito as garantias, os direitos, enfim, nas últimas décadas, nas 2 últimas décadas. Então, os pobres começaram a consumir, o negro está na universidade, teve casamento gay. A gente tem um monte de coisa que mudou na sociedade brasileira, a gente se modernizou muito nos últimos anos e é como se a gente tivesse comido demais, enfim. E, de repente, as pessoas, elas... né? Então, você vê, por exemplo, surgir um discurso reacionário, as pessoas... Tem gente que tem coragem de falar em público contra os direitos, enfim. É terrível isso, né? As pessoas não têm vergonha de... Tudo bem, todo mundo é livre para falar o que pensa, mas eu não sei se é razoável de pensar numa democracia jovem como a nossa, né? Que tem tanto ainda para crescer, que as pessoas saiam aí defendendo a regressão, defendendo, enfim, o retrocesso, enfim. Isso, de fato, não é razoável.
Bom, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso programa está acabando, está ficando por aqui. Gostaria de agradecer ao professor Fernando pelas palavras, pela sabedoria que trouxe. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Bia. Eu fiquei encantado com o programa e espero poder participar outras vezes, debatendo aí as controvérsias com vocês. Obrigada. Gostaria de agradecer também ao professor Mauri. Muito obrigada pela sua presença, pela genialidade, pelas controvérsias que trouxe. Eu é que agradeço o convite, né? Estou aberto sempre, convidado, estarei aqui. Tá ótimo, gente. Então é isso. A gente fica por aqui com mais essa polêmica, controversa. E semana que vem a gente se encontra de novo. Toda quarta-feira, às 10 horas da noite. Até lá, gente. Tchau!